agora vamos começar o curso de Cálculo 4, né, um curso de equações diferenciais ordinárias aqui do nosso canal. Tá? A aula de hoje vai ser apenas uma motivação, né, ao curso e a classificação de algumas EDOs. A partir da próxima aula é que a gente vai começar realmente a resolver algumas EDOs. Então, vamos começar aqui motivando, né, por que a gente estuda equações diferenciais, por que isso é importante. De fato, as equações diferenciais, elas estão diretamente interligadas com fenômenos físicos, porque os modelos de equações diferenciais, sejam elas ordinárias ou até as parciais, em geral modelam fenômenos físicos, fenômenos biológicos também, tá? Então tudo isso aí está intimamente interligado. E aí, eu vou começar aqui com algo que talvez relembre aí o ensino médio de vocês, tá? Imagina que tá você bem aqui, imagina que você está segurando uma bolinha aqui, tá? Bolinha vermelha. Aí o que é que você vai fazer? Você vai jogar, e aí imagina que isso aqui está a uma altura S do chão, tá? Altura. O que é que a segunda lei de Newton diz? Diz que a massa do objeto, multiplicado pela sua aceleração, é igual à força total que atua sobre o objeto, né? Caso aqui sobre o objeto caindo. E qual é a força total aqui? É a massa dele vezes a gravidade. Então, isso nos leva à seguinte equação. A massa vezes a sua aceleração. Aí, a aceleração a gente coloca na forma de derivada. Viu lá nas aplicações do cálculo 1 que a derivada do espaço, né, no caso da velocidade, derivada da velocidade, aceleração. Então, a aceleração pode ser vista como a segunda derivada espacial, tá? Do espaço. E isso dá igual à força total, que é menos a massa vezes a gravidade. Aí agora, vamos também impor mais algumas condições. Vamos supor que a velocidade inicial no tempo zero é v0. Tá? Vamos chamar de v0. Então, como a velocidade é a derivada dessa altura, né, a derivada desse espaço, então essa velocidade inicial é exatamente ds dt aplicada em zero. Tá? E aí também vamos supor que a altura inicial, que é s de zero, é igual a um S0. Tá? Então aqui é um típico modelo de equação diferencial. Isso aqui de fato é uma equação diferencial ordinária. Ela é de segunda ordem, porque aqui você vê que tem uma derivada de segunda ordem. Já a gente classifica bem direitinho essas coisas, tá? Só estou mostrando que realmente isso aqui é um modelo de equação diferencial, tá? E essas condições aqui, em que eu descrevo como é que funciona essas quantidades aqui, S e ds, no instante t igual a zero, elas são chamadas de condições iniciais. E aí, para esse caso, é bem simples da gente resolver. Veja só como é que resolve. Você tem aqui a massa dos dois lados, você pode dividir, né, um pelo outro aí, porque é só uma constante. Então, você fica com o seguinte, d2s dt2 igual a menos g. Então, aí o que é que a gente faz? A gravidade aqui é constante, né? Aí aqui o que é que você faz? Você pega e integra, tá? Você integra de 0 até t os dois lados, né? Então fica aqui, Você pode colocar até assim, para ficar mais fácil de ver, que vai usar o teorema fundamental do cálculo. Você pode colocar, ddt, e aqui, ds, dt, e lá do outro lado também. Isso é igual a integral de 0 até t, de menos g, você pode colocar o sinal aqui fora, dt. E aí você usa o teorema fundamental do cálculo, né? No caso, aqui a integral do lado esquerdo fica a função que está aqui dentro, né? Que no caso é ds dt, aplicado nos pontos extremos, né? Então fica ds dt aplicado em t, que eu só vou deixar assim mesmo, tá? ds dt. E aí tem ds dt aplicado em zero, com sinal de menos aqui, né? Então, menos ds dt aplicado em zero, igual a menos g vezes t, né? Porque g é constante, que é a gravidade, fica só a integral de 0 até t de dt, que é apenas t. E aí, eu especifiquei, né, que ds dt no zero, tá bem aqui, vai ser igual a v0. Então, aqui fica desse jeito, ds dt igual a menos gt mais v0, tá bom?
Pronto, show de bola. E agora o que é que a gente faz? Integra de novo, né? Integrando de novo, ó. Integral de 0 até t de ds dt vai ser igual a integral de 0 até t de menos gt mais v0 dt. Isso aí implica o quê? A gente usa o teorema fundamental do cálculo. Aqui no lado esquerdo você vai ter s de t, né? Porque a gente tem aqui a integral da derivada, então é só a função, que nesse caso é s, aplicada nos extremos. Então vai ficar s de t menos s de 0 igual... Aí quem é a primitiva disso aqui? Né? Fica, ó, menos gt ao quadrado sobre 2 mais v0t aplicado, ó, desde 0 até t. A gente vê que no zero isso tudo zera, né? Então por isso que fica desse jeito, só aplicado em t, tá bom? Então aí a gente usa o fato de que s de 0 é S0, né? Como a gente colocou lá em cima, ó. A gente determinou que o nosso s de 0 vai se chamar S0. Então aí a gente só organiza essa equação, ó. A gente vai ter isso aqui. S de t vai ser igual... Aí você passa o S0 lá para o outro lado, né? Então fica assim, ó. S0 mais V0t menos GT quadrado sobre 2. E aí, alguém lembra aí do que é essa fórmula aí? Ela apareceu no nosso ensino médio, né? É o que os professores aí chamam de sorvetão, né? É uma fórmula que a gente usa para queda livre, né? Lá em geral aparece um A, né? Nesse caso, a aceleração ela é a gravidade. Mas aí uma forma de deduzir a fórmula do sorvetão, né? É a partir de uma equação diferencial ordinária. Então aí, ó, uma coisa que vocês já têm contato, né? Vocês veem que podem ser derivadas a partir de uma equação diferencial ordinária. Então por isso que eu falei, né, que essa parte de EDOs está intimamente ligado com a física, tem muita aplicação, tá? Em particular, essa EDO aqui é um tipo de EDO que é separável, né? A gente resolve ela apenas fazendo integrações. Então isso aqui foi só uma motivação, né, para entender por que é importante estudar EDOs, né? E aí a gente faz a definição de uma equação diferencial ordinária, tá? Agora vamos começar um pouquinho mais formalmente a falar disso. Então, ó, seja f grande aqui uma função, nesse caso de x, y e das derivadas de y, tá? As derivadas, a gente, para denotar até uma certa ordem n, a gente começa assim, y', y2', y3'. Só que a partir de 4 em diante, para a gente não ficar enchendo desse monte de linha, a gente coloca assim, ó. A gente coloca um parêntese em cima e coloca um 4, 5, 6 e daí vai. E daí, y depende de x, tá? Y é função, tá? Então, beleza, seja um f que depende disso aí. Então, uma EDO é uma expressão desse tipo. F de x, y, y', y2', aí até uma ordem n, tá? yn igual a derivada de ordem n mais 1. Ou seja, isso aqui é, em geral, o que a gente chama de forma explícita, tá? Da nossa EDO. Ela pode também vir nessa forma aqui, ó. F de x, y, y', y2', aí yn mais 1 igual a 0. Isso aqui é a forma implícita. Então, em resumo, né, deixando essa formalidade toda de lado, o que é um EDO? Um EDO é uma equação, né, que depende de x, da função de x, né, que seria y, e de suas derivadas, tá? Então, exemplos aí de EDO, só para a gente ficar mais por dentro. Isso aqui, ó, y' igual a y. Isso é um exemplo de EDO, tá? De fato, a solução dela aqui, uma solução, né, poderia ser isso aqui, y igual a elevado a x. Também, por exemplo, y2' igual a uma constante. Tá? Isso aqui também é um exemplo de EDO. Tá? E daí tem muitos outros. Nós também temos as EDPs. Tá? É algo que a gente vai ver muito pouco aqui. O objetivo realmente é mexer com as EDOs.
Mas as EDPs, isso aqui vai ser só uma observação, são expressões em que você tem as derivadas parciais de uma função, tá? Por exemplo, se você tem, digamos que u é uma função que depende de duas variáveis, né, x e y. Se u é desse jeito aqui, por exemplo, pega o duas vezes diferenciável, tá? Então, por exemplo, essa expressão aqui, ó, derivada segunda de u, né? Derivada parcial segunda com respeito a x, mais a derivada parcial segunda de u com respeito a y, igual a zero. Isso aqui é um exemplo de EDP, tá? Mas essa parte aqui sobre EDPs a gente vai ver melhor só lá no finalzinho do curso. O objetivo quase inteiro do curso é estudar as EDOs. Aí como é que é a classificação das EDOs? De início aqui a gente classifica a ordem e a linearidade. O que é que quer dizer quanto à ordem? É a ordem da derivada mais alta presente. Então, exemplos. Se a gente pega y duas linhas, mais 2y' mais 1 igual a 0. Qual é a ordem dessa EDO aí? Ela tem ordem 2. Porque ó, a derivada de ordem mais alta aqui é y duas linhas. Se for essa daqui, ó, y5, quinta derivada, né? Mais 4y igual a 3. Qual é a ordem dessa EDO? Ela tem ordem 5, beleza? Então é assim que você classifica quanto à ordem. Aí também a gente classifica quanto à linearidade. Uma EDO ela é linear se ela for desse tipo aqui. Ela é assim, ó. Você tem a n de x, que é um coeficiente, que é uma função que depende de x, acompanhando a derivada de ordem n de y. Aí beleza, mais um coeficiente a n-1 de x, que acompanha aqui a derivada de ordem n-1 de y. Aí, sucessivamente, você vai tendo termos desse jeito, né? Até chegar aqui em a1 de x, que acompanha dy dx. Aí aqui continuando, ó, mais a0 de x, que acompanha a derivada de ordem 0 de x, ou seja, é apenas a função, né? Y, e isso igual a uma função que só depende de x, tá bom? E aí, o segredo aqui das lineares, ó, é que esses termos aqui, a n-1, até chegar em a1, a0 e essa f, só dependem de x, tá? Não pode depender de y. Beleza, então uma EDO linear ela tem essa forma. E aí vamos para os exemplos para a gente saber classificar. Então, ó, exemplo. Se a gente pega essa daqui, ó, x, y3, mais y2, mais y', mais y igual a x. Isso aqui é uma EDO linear ou não? Ela é linear. Por quê? Faz aqui a comparação. Ó, aqui acompanhando o y3', que nesse caso é até a ordem, né, da EDO, é uma EDO de ordem 3, nós temos um x, que nesse caso vai ser nosso AN de x, nosso A3 de x. Aqui não tem problema, né? Aí acompanhando a derivada de segunda ordem, a gente tem o nosso AN-1, que é o A2 igual a 1. Acompanhando y', a gente tem 1. Acompanhando y, a gente tem nosso A0 igual a 1. E aqui do lado a função de x é o próprio x. Então, sem problema nenhum, essa daqui é linear. Agora essa daqui, ó, y, 3 linhas, mais 4y' igual a 0. Essa daqui é linear? Não, não é linear. Por quê? Porque ó, as lineares elas só podem ser acompanhadas por termos que só dependem de x. Aqui ó, você está acompanhando y3' por y. Então essa daqui não é linear. Outro exemplo. Suponha que você tem essa daqui, ó, y3' mais y' igual a y. E aí, essa daí é linear? Sim, ela é linear. Às vezes elas podem vir assim meio desorganizadas e você ficar com um pouco de dúvida. Mas veja só por que ela é linear. O nosso y3' está acompanhado do número 1, que é uma função, né, que depende de x, tranquilo. Aí você pode ficar em dúvida, né? Ah, mas aqui não aparece o termo intermediário y'. Ele até aparece, tá? Mas é porque ele está escondidinho aqui, ó.
você poderia colocar, ó, 0 vezes y duas linhas, sem problema nenhum, ó. O 0 só depende de x. Então, de fato, ele aparece aqui com 0 multiplicado na frente. Aí, você, eita, mas apareceu lá do outro lado esse y. Ué, mas sem problema nenhum, você pega ele e joga para o lado de cá, né? Na forma menos 1 vezes y. E aí você fica com o outro lado, ó, igual a 0. Então aí ela é linear, tá? Ela só é acompanhada por termos lineares. Então é assim que você classifica quanto a ser linear ou não. Outra coisa, tá? Quando você tiver uma desse tipo aqui, ó, por exemplo, y, 3 linhas, mais y elevado a 3. Né? Isso aqui é um exemplo de não linear, tá? Porque nas EDOs lineares, você no máximo vai ter esse termo y elevado a 1. Fora isso, você só tem derivadas de y. Então, o termo y elevado a 3, né, caracteriza uma EDO não linear. Tá? Então, é assim que você classifica quanto à linearidade. Aí agora vamos definir o que é uma solução de uma EDO, tá? Nesse caso aqui, ó, dada a EDO, vamos colocar ela na forma bem geral, tá? Vou colocar assim, ó, f de x, y, y', y duas linhas, y 3 linhas, y4, até, digamos aqui, yn igual a 0. Uma solução, vou chamar aqui de 2 asteriscos, tá? De 2 asteriscos é uma função, digamos aqui, y igual a φ de x, que quando substituída em 2 asteriscos satisfaz a igualdade, né? Ou seja, quando você pegar essa funçãozinha aí, φ de x, e for trocando aqui, né, por φ de x, derivada de φ de x, segunda derivada de φ de x, até a enésima derivada de φ de x, quando você substitui aí em 2, isso dá igual a 0. Tá? Isso aqui é uma solução de uma EDO. Nesse caso, essa daqui é chamada de solução explícita. É quando você consegue realmente dizer, a funçãozinha é essa daqui. Muitas vezes você não consegue, tá? Às vezes você só consegue de forma implícita. Você não consegue descrever realmente assim, ó, y é igual a não sei o que de x. Às vezes fica uma expressão, y3 mais x vezes alguma coisa, que aí é um tipo de solução implícita. Então, por exemplo, ó, e elevado a x é solução dessa equação aqui, y' igual a y. Por que que é? Isso aqui é bem imediato, né? A derivada da exponencial é ela mesma. Então, aqui está satisfeito, né? Derivada da exponencial é o quê? Se tu chama y igual a exponencial de x, é o teu y'. E teu e elevado a x é o próprio y. É bem imediato. Mas ela não é a única, tá? Isso significa que aí você já vai botando uma coisa em sua cabeça. Em geral, a gente encontra uma família de soluções. De fato, se você pega, ó, qualquer número real, pega aqui A real, qualquer número, e aí você considera essa família YA igual a AE elevado a x, né? YA porque vai depender de cada constante real. Isso ainda vai ser solução da equação diferencial. Por quê? Porque, ó, da mesma forma, a derivada de AE elevado a x, o A a gente sai para fora da derivada, né? Porque a derivada é linear. Então, ó, fica a derivada de E elevado a x, que é o próprio E elevado a x, né? Isso aqui é o teu y, A, e esse lado aqui é o teu YA linha. Então, ó, continua a solução da EDO. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma família de soluções. Aí aqui é uma, como eu falei, né? Esse tipo de solução, como esse daqui da exponencial, é o que a gente chama de solução explícita. Mas não é toda vez que a gente consegue botar bonitinho aqui, ó, y é essa função aqui. Não é sempre que a gente consegue. Eu vou mostrar isso aqui para vocês com um exemplo, ó. A gente pode mostrar que essa relação, ó, y ao quadrado, x3 mais 8 igual a 0, é uma solução implícita. Você vai entender por que é implícita dessa EDO aqui, ó. Y' igual a 3x ao quadrado dividido por 2y. Então, como é que a gente vê isso aí? A gente pega a relação e a gente taca a derivada aí nos dois lados, tá? Então, ó, a derivada, como é uma transformação linear, quando você aplica no zero, dá zero, né?
Então fica a derivada aqui só no lado esquerdo. Então, ó, você vai ter a derivada, aqui é d dx em y ao quadrado, menos a derivada. A gente já pode separar em várias derivadas porque a derivada é linear, né? Aqui em x3 mais a derivada de 8, né? Isso aqui é igual a zero. A gente sabe que a derivada da constante é igual a zero, né? Portanto, essa daqui já é zero. Essa primeira, né? Aí você usa aqui regra da cadeia, né? Fica, ó, 2y dy dx. Tá? É assim que você faz. Ficou esse dy dx porque y é função de x, tá? Você também tem que saber identificar, né? O termo aqui, ó, y' indica que y aqui é que é a função de x. É y quem você está querendo encontrar, tá? E aí, como ele é função, a gente sabe que esse y é função de x, você usa a regra da cadeia desse jeito, né? 2y, aí fica dy dx. Então, beleza. Derivada de x3, 3x ao quadrado, né? Então, ó, menos 3x ao quadrado, derivada de 8 é zero, e aqui fica igual a zero. Aí, o que é que você faz? Manda o 3x quadrado para o lado de lá e depois divide por 2y. Então, ó, dy dx é igual a 3x quadrado sobre 2y. Então, ó, de fato, quando você pega a relação, apesar da relação não estar bonitinha, tá, em função de x, e aí você aplica a derivada nessa relação, de fato você chega, ó, na sua equação diferencial, tá? Isso aqui é uma solução implícita, né? Não fica à mostra quem é a tua função, mas quando você aplica o operador derivada, você chega na sua equação diferencial, né? Portanto, ela satisfaz a equação diferencial. Mas, de fato, ó, nesse exemplo aqui, você poderia encontrar, de fato, a forma explícita, né? Se você pegasse e passasse x3 e 8 para o outro lado, e tirasse a raiz, né? Você teria que y é mais ou menos a raiz de x3 menos 8. E aí você pode verificar que, de fato, quando você faz a derivada de y e coloca o y aqui embaixo, você vai ver que vai satisfazer a EDO do mesmo jeito, tá? Então, isso reforça, né, que isso aqui é a solução da equação diferencial. Então, olhando para esse último exemplo aqui, a gente pode definir de forma mais segura, né, o que é uma solução implícita. Então, aqui definição, uma relação do tipo, por exemplo, h de x igual a zero é solução implícita de uma EDO do tipo f de x, y linha igual a zero. Tá? Eu estou reduzindo aqui para a ordem 1, mas de fato você poderia definir para ordens maiores. Se h igual a zero, definir alguma função y igual a y de x. Então é assim que se define direitinho a solução implícita. Porque veja só, não faz sentido eu te dar uma relação desse jeito que satisfaça a EDO, só que essa relação não defina nenhuma função aqui dependente de x. Nesse caso, ó, eu peguei e fiz as continhas aqui bem sem formalidade, mas depois eu disse, ó, essa função y ela pode ser definida como dependente de x, né? Bastando fazer essa operaçãozinha aqui. Mas há casos em que não fica óbvio que realmente a relação define alguma função de x. Por exemplo, a relação, aí, ó, essa daqui, ó, x mais y mais exponencial do produto xy igual a zero é solução implícita dessa equação aqui, ó. 1 mais x elevado a xy dy dx mais 1 mais y elevado a xy igual a zero. Então eu deixo para vocês verificar que essa relação ao menos satisfaz essa equação diferencial, que é do mesmo jeito que eu fiz aquela outra. Pega e taca aqui o operador derivada dos dois lados, tá? Então você vai ver que vai verificar essa equação de baixo. O que eu estou querendo dizer com essa definição aqui de solução implícita é que não é apenas a relação pegar e satisfazer a EDO. É você se perguntar, a relação x mais y mais e elevado a xy igual a zero define y como função de x, y como uma y de x?
A resposta disso aí é sim. E ela não é tão fácil, tá? Ela é pelo teorema da função implícita. É um teorema aí que você vê no cálculo 2. Você, se não lembra, pode acessar a playlist aqui do canal de cálculo 2 e dar uma olhadinha lá para você relembrar, tá? Eu vou deixar o link aparecendo no card para ficar mais fácil. Então, ó, pelo teorema da função implícita. E aí, como é que você faz aí para utilizar o teorema da função implícita? Essencialmente, você pega e define f de xy pela sua relação, que nesse caso é x mais y mais e elevado a xy igual a zero. O seu desejo é definir y como sendo y de x. Isso aqui é o objetivo. Então, o que é que você faz? Você pega, calcula a derivada parcial de f com relação a y. Nesse caso, você olha x como constante e deriva com respeito a y. E vai ser 1 mais x e elevado a xy. E aí, o que é que você quer? Você quer arranjar um ponto, tá? Um ponto x0, y0, de modo que quando você coloca esse x0 e y0 aqui, isso aí tem que dar zero, tá bom? Só que quando você coloca aqui na derivada parcial, isso tem que dar diferente de zero. Isso aí é o que a gente faz para poder utilizar o teorema da função implícita que vai garantir isso aqui. E aí, vamos pensar num pontinho aqui, ó. De repente, se você coloca o teu par x0, y0 igual a 0 menos 1, então o que é que você tem? Ó? F de 0 menos 1, troca x por 0, y por menos 1. Então vai ficar ó, menos 1 exponencial de 0, né? Que é 1. Menos 1 mais 1 realmente ó, dá 0. Então funciona aqui o primeiro. Agora olha a derivada parcial. Aplicado em 0 menos 1. Então vai ficar 1, só que o teu x é 0. Então fica 0 multiplicando na exponencial de xy, que é 0, né? Então isso aqui é 1 que é diferente de 0. Então, pelo teorema da função implícita, está garantido a existência dessa função. Então, quando é garantida a existência dessa função, que aí você vai ter que usar o teorema da função implícita em muitos casos, e, além disso, satisfaz a relação, né? Quando você pega e taca o operador diferencial dos dois lados, então você tem o que a gente chama de solução implícita da tua equação diferencial, tá bom? E agora a gente define o que é um problema de valor inicial, tá? Então aqui ó, definição. Um problema de valor inicial, que muitas vezes a gente coloca apenas essa abreviação aqui, PVI, é formada por um EDO junto com várias condições iniciais. Por exemplo, né? Por exemplo, se você tem a EDO dessa forma, f de x, y, dy dx, né, que é a forma geral, até digamos aqui, ó, dn de y, onde representa a derivada de ordem n, igual a zero. Então, o que é um PVI? É essa EDO junto com condições iniciais, tá? Então, por exemplo, ó, como é que funcionam essas condições iniciais? A gente olha y aplicada num certo ponto, x0, né, que é o ponto inicial, e a gente diz que é alguma coisa, por exemplo, que é y0, e a gente faz isso para todas as derivadas até chegar na derivada de ordem n-1. Então aí, ó, você também vai ter que ter derivada de y no x0, e aí você pode chamar, por exemplo, de y1, e você vai até a derivada de ordem n-1 aplicada nesse ponto. Então, em geral, quando você tem uma EDO de ordem n, significa que você vai ter n condições iniciais, tá? Então, por exemplo, vamos colocar aquela EDO que a gente fez no comecinho, y' igual a y. Então, aí, dependendo da quantidade de derivadas, você coloca a quantidade de dados iniciais. Aí, vamos colocar, nesse caso aqui, como a gente só tem ordem 1, a gente coloca um dado inicial. Vamos colocar aqui y de 0, né? Aqui o meu x0 aqui vai ser 0. Vamos dizer que isso é 2. Então, vamos ver como é que funciona a solução. Eu tinha dito para vocês, né, que, em geral, a solução aí dessa equação ela é y igual a uma constante, né, exponencial de x. Uma constante real. E aí eu vou usar aqui um programazinho para mostrar como é que funciona o gráfico aqui dessa solução. Olha só, galera, eu estou usando aqui o Wolfram, tá? Eu coloquei a EDO da gente, ó. A gente tá com y' igual a y, né?
Então aqui eu coloquei y' menos y igual a 0. Quando a gente só está com EDO, aqui ó, vocês veem que a solução ó, realmente é o que eu estou colocando, uma constante vezes a exponencial de x. E bem aqui embaixo, ó, ele faz aqui como é que funciona a família de soluções. Ó. Você vê que tem esse monte de curvinha aqui. Isso é para cada constante que eu vou pegando, tá? Eu vou pegando cada uma das constantes e vai me dando essas curvas aí, tá bom? Então, o que é que isso quer dizer? Quando eu tenho o problema isolado, sem a condição inicial, quando eu tenho isso aqui e descarta isso aqui, então você tem lá, famíliazinha, um monte de solução, tá certo? E agora, o que é que acontece quando eu tenho a solução inicial? Y de 0 igual a 2. Significa ó, que quando você substituir em 0, por um lado isso aqui é igual a 2. Por outro lado, como você sabe que y é dado por a elevado a x, isso é a mesma coisa ó, que a vezes e elevado a 0, que é igual a a. E o que é que significa? Significa que teu a é igual a 2, né? Portanto, esse teu y é igual a 2 vezes e elevado a x. Beleza, então o que é que tem de especial quando você coloca a condição inicial? Quando você coloca a condição inicial, o que tem de especial é que você deixa de estar com a família lá de um monte de solução, que nesse caso é até infinitas, e aí você escolhe uma em particular. Ó. Você vai escolher 2e elevado a x. Então, desse monte de curva que você tem, quando você está considerando um problema do valor inicial, a solução é apenas uma. É apenas essa daqui, ó. Então, veja só quando eu coloco a condição inicial aqui no programa do Wolfram, para vocês verem como é que funciona. Então, aqui, ó, coloquei a condição inicial que a gente tinha colocado, y de 0 igual a 2. E veja só, ó, plot da solução. Apenas 2e elevado a x. Só tem uma, né? Então, quando a gente está lidando com problemas de valor inicial, quando a gente coloca o valor inicial, a gente tem única solução. E apesar da gente estar observando isso aqui apenas nesse exemplo aqui específico, isso aí na verdade é um teorema. Eu posso até depois provar em um vídeo à parte, que a demonstração requer teorema de ponto fixo de Banach, tá? Então precisa de uma ferramentazinha mais avançada para demonstrar, que é o teorema de existência e unicidade, para esses problemas de valor inicial, tá? PVI, de existência e unicidade. Então aqui, ó, considere o PVI. Nesse caso, ó, eu posso colocar assim, y' igual a f de xy, y de x0 igual a y0. Tá? Considera ele desse tipo aí. Então, se f e a derivada parcial de f com relação a y são contínuas em algum retângulo, né? Porque você vê que f aí é de duas variáveis, né? Então está definido no R2. Então pensa em algum retângulo R do tipo AB, cartesiano, por exemplo, CD. E supõe que esse retângulo contém x0 e y0, tá? Então o que é que esse teorema diz? Então o PVI1 tem uma única solução, y igual a φ de x, em algum intervalo contendo x0. Tá? De fato, essas suposições são até mais fortes. Tá? Em geral, basta você pedir que a f ela seja lipschitziana, que é um pouquinho mais fraco do que pedir que as derivadas parciais serem contínuas. Esse teorema já é verdade. Tá? Então, esse aqui é nosso teorema de existência e unicidade de solução. E ele pode ser usado da seguinte forma. Eu vou fazer um exemplo aqui para a gente encerrar. O PVI 3y' igual a x elevado ao quadrado menos xy3 com y de 1 igual a 6 tem solução única, tá? Alguns comentários aqui bem breves sobre esse teorema. Esse teorema é atribuído a um matemático chamado Picard. Tudo bem, né? Ele implica a existência e a unicidade, só que veja esse finalzinho dele, ó, em algum intervalo contendo x0. Em geral, a gente não sabe dizer o tamanho desse intervalo, tá? Se esse intervalo é grande, se ele é pequenininho, é em algum intervalozinho aí ao redor de x0. A solução existe e é única, tá? Então, quando eu faço pergunta desse tipo aqui, se ele tem solução única,
é no intervalozinho aqui ao redor de 1, tá? Tem aqui o número 1, intervalozinho aberto aqui ao redor dele. Se satisfizer as hipóteses, né? Nesse caso vai ter solução única nesse intervalo, mas não sei dizer qual é o tamanho, tá bom? Então como é que a gente verifica? A gente olha as hipóteses, ó. A gente pode pegar e dividir tudo por 3, né? Então fica, ó, x² menos xy3 sobre 2. E aí o que é que a gente precisa saber? Né? Primeiro, esse lado aqui é o nosso f de xy. É dado por essa funçãozinha aqui. Essa função é contínua? Claro, né? Não precisa nem discutir. Aqui você está tendo potências de x, potências de y. Tudo isso aí é contínuo, a gente sabe. A questão é olhar a derivada, né? Será que a derivada é contínua? Bom, derivando parcialmente com respeito a y, você fica com 3x, aqui um sinal de menos, um 2 aqui embaixo, e aqui y². Isso aqui também é contínuo, né? Não tem bronca nenhuma. Então, a gente está nas hipóteses, né? F e DF são contínuas em algum retângulo que contém esse ponto, que nesse caso aí vai ser um 6, né? Mas por que é contínua num retângulo? De fato, ela é contínua, né, em todo o R2. Então aí a gente nem precisa se preocupar com retângulo. Ela é contínua em todo o R2, em particular em qualquer retângulo que a gente colocar aí que contenha esse ponto 1, 6. Então, a resposta aqui para esse problema é sim. Agora, se alguma dessas coisas falhar aqui, então a resposta é não, tá? Não vai ter jeito. Então, com isso, a gente encerra essa aula. Próxima aula a gente já começa a resolver as equações separáveis, tá? As equações de primeira ordem. Então, valeu e até o próximo vídeo.